Na era atual, com início no século XX, marcada pela ascensão da internet e das tecnologias digitais, vivenciamos uma transformação profunda na sociedade. Este novo paradigma, descrito por estudiosos como a sociedade da informação, do conhecimento e da aprendizagem, redefine não apenas como nos conectamos, mas também como aprendemos e colaboramos em relação ao corpo social. Em nosso vídeo, exploraremos os desafios significativos que este novo cenário impõe à educação neste século, a partir das sociedades da informação, do conhecimento e da aprendizagem, refletindo sobre como a escola moderna pode preparar os estudantes para prosperar em um ambiente global e altamente competitivo, não somente no presente, mas também para o que os aguarda em um futuro próximo. Peter Drucker, em sua obra The Age of Discontinuity, reflete pela primeira vez sobre a sociedade pós-industrial. O poder da economia, que anteriormente adivinha da agricultura, alicerçou-se na informação. Nesse mundo tecnológico, a mudança é recorrente e as informações estão em constante fluxo. Isso exige do indivíduo cada vez mais. Pierre Levy é um dos autores que formulam a teoria da sociedade da informação. Segundo as concepções de um outro autor, de Manuel Castells, no informacionalismo, um modelo de desenvolvimento que privilegia o uso da informação para o desenvolvimento, as tecnologias têm um papel de destaque. O autor aponta as características de um paradigma que a sociedade da informação causou, em que a informação ajuda no desenvolvimento de lugares distantes e aproxima e conecta pessoas. São elas: a informação é sua matéria-prima, capacidade da penetração dos efeitos da tecnologia, lógicas de rede, flexibilidade e a convergência de tecnologias específicas para um sistema altamente integrado. O foco desses conceitos é o processo de democratização do saber e, como aponta Levy, a desterritorialização do presente. As possibilidades de interação são mais importantes que a tecnologia em si. A internet, desde o primórdio, é conhecida como um canal de comunicação horizontal, onde, a princípio, seria um lugar onde qualquer um, independente de classe social ou status, poderia acessar qualquer tipo de informação desejada. Entretanto, quando encaramos a realidade, percebemos que esta visão está completamente errada, já que várias pessoas não possuem condições o suficiente para acessar as redes de informações. Assim como também não é garantia que o acesso a essas informações realmente sejam úteis para o conhecimento de quem as procura. O conhecimento em si é entendido como a capacidade que um aluno tem diante de uma informação que pode desenvolver sua competência reflexiva, juntar o conhecimento de outros assuntos já armazenados na memória com os novos aprendizados. Com isso, os sistemas educacionais do século XXI visam facilitar a montagem desta estrutura do conhecimento que se envolve com a informação. Entretanto, é importante ressaltar que, por mais que o professor tenha completo conhecimento de como montar esse caminho entre o aluno e as informações transmitidas pela tecnologia, é necessário bem saber utilizar essas ferramentas a seu favor, sem medo de cair em plágios e em um estudo repetitivo que apenas se aprofunda em telas. A aprendizagem é presente durante toda a nossa vida. A capacidade de aprender, desenvolver novas habilidades criativas e competências sociais de forma contínua ao decorrer de vivências é essencial na sociedade atual e é um conceito que deve ir além da ideia de se aprender coisas novas apenas em cursos formais. Também podemos aprender por meio de interações sociais, como no ambiente de trabalho ou até em atividades diversas, além de podermos utilizar diferentes formas de tecnologia como ferramenta para o aprendizado. A ideia de sociedade aprendente se baseia numa sociedade em que cada indivíduo colabora com a transmissão de conhecimento e desenvolvimento de habilidades, valorizando relações interpessoais e a integração dos membros da comunidade em atividades relacionadas à aprendizagem. Diferente de uma relação de ensino unilateral, em que o professor ensina e o aluno aprende, nesse conceito, as pessoas trocam as informações entre si, fornecendo saberes uns aos outros. Essa ideia é muito importante na sociedade atual, tendo em vista o contexto econômico e social em que nos encontramos. Existem muitos desafios para a aprendizagem, atualmente, e uma relação em que os indivíduos aprendem uns com os outros é uma forma de superar esses desafios. Para isso, é necessária uma educação que incentive as pessoas a buscar novos aprendizados durante suas vidas e valorize habilidades sociais e criativas, além do conhecimento tradicional. Olá, estamos aqui com a professora Sueli Gedós, que dá aula de prática de ensino no curso de letras aqui na UniOeste de Cascavel. A gente vai fazer algumas perguntas sobre o texto de Coutinho e Lisboa, Sociedade da Informação e do Conhecimento. Na sua opinião, você acha que há uma diferença muito grande no papel do docente dentro do contexto das evoluções tecnológicas da sociedade que afetam a educação? E qual seria o maior diferencial para o docente?
Sim, de fato há uma mudança no papel do docente, o docente dos anos 80 para o docente atual, há uma mudança. A maior diferença no papel do docente hoje, em termos da tecnologia, é lidar com a informação e o conhecimento. Se antes o aluno chegava na sala de aula com poucas informações e era necessário transformar essas informações em conhecimento, hoje o aluno chega com muitas informações e há um desafio para o docente exatamente nessa transformação da informação para o conhecimento. Então, essas mudanças ocorrem, é claro, no papel do docente, além, é claro, da necessidade de adaptar metodologias para esse trabalho. A próxima pergunta seria, segundo Vinh e Jacobs, um dos princípios gerais para a educação do futuro é a confiança que o seu aluno vai aprender. Você acha que esse princípio é aplicável em um ambiente onde os alunos muitas vezes estão presentes no ambiente educacional por motivos externos à educação? Essa situação é bastante difícil, uma aprendizagem em que o aluno, às vezes, não quer estar na sala de aula. A educação hoje é obrigatória para todos os jovens e adolescentes, mas às vezes o aluno está em sala de aula por motivos externos à sua vontade. Então, em muitos casos, essa aprendizagem realmente é mais difícil, porque se for uma criança, a motivação do ambiente é mais fácil. Mas quando se trata de um jovem ou um adulto, a situação fica bem mais difícil. Então, diante disso, nós temos hoje um desafio muito grande para educar jovens e adolescentes que sofrem muita interferência externa e isso se reflete na escola. No texto de Coutinho e Lisboa, Sociedade da Informação, do Conhecimento e da Aprendizagem, Desafios para a Educação no século XXI, no capítulo Desafios para a Educação e para a Escola, é falado sobre como o sistema educativo deve ser mais dinâmico e menos padronizado, como é atualmente. Quais são os maiores desafios para uma mudança significativa no sistema educacional? E qual seria o primeiro passo para essa mudança? Bem, um dos maiores desafios para que esse sistema seja menos padronizado, mais dinâmico, seria a realização de políticas públicas, principalmente pensando na escola pública, realização de políticas públicas que sejam relacionadas ao que de fato a escola precisa. Políticas públicas que sejam pensadas diante da realidade e das necessidades da escola. Porque se não tivermos políticas principalmente voltadas a investimentos na educação, investimentos na área tecnológica, na infraestrutura, investimentos na formação de professores, investimentos em pessoal para trabalhar nas escolas, fica muito difícil tornar o ambiente escolar um ambiente mais dinamizado. Então, um dos primeiros passos para essa mudança é realmente um investimento na educação para que seja possível adaptar espaços, para que o professor tenha formação para trabalhar num ambiente mais dinamizado. Então, cabe aí ao poder público muito disso, muito dessa parcela para essa realidade ser transformada. Segundo Lencastre, uma vez que as tecnologias estão permanentemente em mudança, a aprendizagem ao longo da vida é consequência natural do momento social e tecnológico em que vivemos, a ponto de podermos chamar a nossa sociedade de sociedade da aprendizagem. Sob a sua perspectiva e considerando a afirmação de Lencastre, qual o impacto disso no sistema educacional vigente em nosso país? E qual postura os educadores devem adotar diante dessa sociedade da aprendizagem? Essa sociedade da aprendizagem, ela sempre existiu, porque sempre estamos numa interação constante que favorece a aprendizagem. Mas é claro que com toda a tecnologia, esse social e tecnológico que nós temos, o impacto disso na escola, na educação, é a necessidade de uma redefinição, às vezes, de paradigmas, porque os paradigmas que já existiram na educação, claro que têm que ser redefinidos diante de uma sociedade tão tecnológica. Então, o impacto é essa redefinição de paradigma
E o que os educadores devem adotar diante dessa sociedade de aprendizagem é exatamente isso. A partir de uma formação que é necessária aos educadores, que se tenha essa ressignificação, esse redirecionamento da sua prática, dos paradigmas que nós temos, né, no nosso trabalho, um trabalho voltado a atender a isso, porque as necessidades deste século, as necessidades dos nossos estudantes, elas estão relacionadas também a esse movimento tecnológico. Então, nós precisamos, é claro, repensar algumas práticas e atuar de uma forma que possibilite ao aluno essa inserção e esse trabalho no mundo tecnológico. E também o professor deve aproveitar toda essa informação que o aluno tem para essa transformação em conhecimento, já que o aluno chega hoje na escola com bastante informação. Com isso, concluímos as nossas perguntas. Muito obrigado por sua presença, professora. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. A reflexão sobre a sociedade pós-industrial, iniciada por Peter Drucker e aprofundada por Pierre Levy e Manuel Castells, revela uma transformação fundamental na maneira como vivemos, aprendemos e nos conectamos. A ascensão da economia, baseada na informação, redefiniu não apenas o poder econômico, mas também as dinâmicas sociais e culturais globais. Em um mundo onde a informação é crucial, adaptar-se às mudanças tecnológicas e aproveitar as oportunidades se tornou essencial. No entanto, a visão inicial da internet como um canal de comunicação universalmente acessível foi idealizada. Muitas pessoas enfrentam barreiras significativas para acessar informações essenciais, e estar conectado nem sempre garante desenvolvimento substancial do conhecimento. O verdadeiro valor do conhecimento está na capacidade de aplicá-lo de maneira reflexiva e criativa. Os sistemas educacionais estão se adaptando para integrar tecnologias e enriquecer o aprendizado, priorizando a ética e eficácia no uso das informações. Neste cenário complexo, é crucial focar não apenas na disponibilidade de dados, mas também na qualidade e no impacto positivo do conhecimento bem utilizado, tanto no nível individual quanto societal. Uma sociedade aprendente, onde a colaboração e a troca de conhecimento são valorizadas, emerge como resposta aos desafios contemporâneos. Os sistemas educacionais devem incentivar a aprendizagem ao longo da vida, desenvolvendo não apenas habilidades técnicas, mas também sociais e criativas. Assim, construímos uma sociedade preparada para enfrentar os desafios no futuro com resiliência e inovação.